Aleluia. As crianças vão ter o seu culto lá nos fundos, enquanto nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Todos os nossos visitantes são muito bem-vindos. Deus abençoe, sintam-se em casa, em nome de Jesus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos começar lendo no verso de número 1 e vamos até o verso de número 18. Eu vou ler na minha tradução e os irmãos acompanhem na sua tradução. Primeiro aos Tessalonicenses 4, de 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Glória a Deus. Texto maravilhoso, esse texto da palavra do Senhor. Vamos orar pela vida do pastor Marcos, que está viajando também. Oremos por ele e sua família. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por cada minuto da nossa vida. Graças te damos pela esperança bendita que temos, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela esperança, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Tua palavra foi lida esta noite
E pedimos em nome de Jesus que a tua palavra encontre um lugar em nosso coração para frutificar para a glória do Senhor. Abençoe a todos que ouvem a tua palavra esta noite, seja aqui, seja pela internet, os que vão ouvir ainda futuramente, que o Senhor possa tocá-los pelo poder do teu Espírito Santo, modificá-los. Ó Deus, abençoe também a vida do pastor Marcos, que está viajando, sua família, seja com eles, traga proteção, saúde e graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. A mensagem dessa noite é uma mensagem que, para mim, não podia deixar de ser. É a mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Esse é um dos tópicos, é um dos assuntos que mais me empolga nas Escrituras. Este é um dos assuntos que, desde a minha conversão, por volta de 1979, 1980, este é um assunto que me deixa absolutamente fascinado. Os dias em que vivemos testemunham com certeza caos e muitas situações sombrias sobre a face da terra. Me parece que há uma sombra das trevas sobre a terra. Parece-me que as coisas estão caminhando rapidamente para a destruição. O fim se aproxima, e se aproxima a passos largos. Às vezes a gente é chamado de profeta do Apocalipse por falar das destruições do fim dos tempos. Mas as Escrituras falam exatamente do que está acontecendo hoje. De uma perspectiva social, nós vemos fomes, vemos pestes, tivemos recentemente o coronavírus, nós vemos terremotos, atualmente guerras e rumores de guerras. Aumenta o ódio no mundo, e junto com o ódio, aumenta o ódio à nação de Israel. As barbáries do terrorismo já são justificadas por muitos sob a cegueira de uma ideologia política doentia. O espírito do anticristo se volta contra a nação de Israel, porque ele sabe que tem pouco tempo, porque ele sabe que Deus tem um plano. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, que a nação de Israel será restaurada no fim dos tempos e os judeus se converterão. Mas houve um rastro na história de perseguição ao povo judeu que perdura desde os tempos mais antigos, imemoriais, desde a época de Abraão até a nossa época. Um rastro de perseguição que passou pelos egípcios, que passou pelos filisteus, jebuseus, cananeus, que passou por povos da Babilônia, dos medos persas, dos gregos, passou pelos sírios, os seleucidas, por Antíoco Epifânio, passou pelos romanos, passou pelo mundo islâmico e ainda passa, pelos árabes, passou por Adolf Hitler na Alemanha e hoje passa por uma comunidade internacional. Grupos terroristas se voltam contra a existência de Israel. A pergunta é: por que tanto ódio? Há uma resposta
E a resposta é porque Deus escolheu Israel no passado para manifestar a sua presença ao mundo. E porque Jesus veio do povo judeu, e porque Jesus era judeu. Então há um ódio, e esse ódio se avoluma, se acirra, porque no final dos tempos, o anticristo vai se levantar e ele vai unir as nações na perseguição a Israel, depois do pacto que ele fizer com Israel de 7 anos, segundo o livro de Daniel. Na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois do pacto estabelecido, ele vai romper o pacto com Israel e ele vai começar a perseguir os judeus para destruí-los. Esse mesmo espírito do anticristo já está muito evidente na nossa sociedade hoje. Da perspectiva moral, a perversidade se avoluma. A devassidão moral tomou conta dos povos. Já não se pode mais falar contra o pecado, porque este assunto não é bem aceito na sociedade. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo na nossa sociedade. O povo vive perdido e se afunda na perdição a cada momento. Da perspectiva espiritual, se da perspectiva social e moral as coisas estão pervertidas, da perspectiva espiritual não é diferente. Densas trevas tomam conta das igrejas, os pastores já não pregam mais o verdadeiro evangelho, o povo das igrejas se preocupa só com atividades e mais atividades e ativismos, e é um trabalho atrás do outro, e é uma correria atrás do outro, e é um evento atrás do outro. E já dizia alguém, evento, é tudo vento. Passa. As pessoas estão preocupadas com entretenimentos nas igrejas. Não se fala em arrependimento, não se fala em conversão, não se fala em pecado, não se fala em mudança de vida, não se prega sobre o arrebatamento, em geral. Os pastores estão preocupados com números, com gente, com dinheiro, com ativismos e com movimentos. A teologia da prosperidade se alastra, pregam-se teologia da prosperidade nos púlpitos e o pior, as pessoas nem notam que isso está acontecendo. O mundo se aproxima de um caos. Tudo aponta para o fim, tudo. Mas o texto dessa noite nos traz uma esperança. Há uma esperança. Porque a palavra de Deus nos fala da nossa bendita esperança, o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento, harpazo, no grego, significa arrancar, tirar, com violência de um lugar e levar para outro. Isso nos revela que em breve o nosso Senhor vai voltar e Ele vai nos arrancar deste lugar repentinamente. Ele vai nos tirar daqui. Vai ser algo rápido, repentino. Vai ser algo glorioso para nós. Vai ser algo maravilhoso, mas vai ser algo ao mesmo tempo absolutamente terrível para quem ficar neste lugar. O arrebatamento acontecerá. O arrebatamento acontecerá porque Cristo prometeu que viria nos buscar. E a promessa do Senhor nunca falha. O Senhor não falha em 1 milímetro sequer do que Ele fala. Os anjos disseram aos discípulos que olhavam a ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 11, nós vemos este relato que os anjos disseram, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. É uma promessa para nós. O Senhor voltará. O arrebatamento acontecerá. O arrebatamento acontecerá porque a nossa vida aqui nesta terra é absolutamente passageira.
Mas Cristo foi preparar um lugar eterno, que não seja passageiro para todos nós. Ele mesmo vai dizer isto em João capítulo 14, verso 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos, disse Jesus. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E ele conclui dizendo, vou preparar lugar para vocês. O Senhor foi preparar lugar para nós. E se ele foi preparar, ele vai voltar para nos levar para este lugar. O arrebatamento acontecerá porque o juízo de Deus se apressa a ser derramado sobre o pecado nesta terra. As corrupções, as violências, as mortes e toda a sorte de perversidade neste mundo encontrarão finalmente a sua punição. O Apocalipse fala disso, as 7 taças da ira de Deus e todas as mazelas da humanidade que serão expostas. O arrebatamento acontecerá porque este mundo está ficando simplesmente insuportável de se viver. Esta é uma questão que a gente compartilha com as pessoas e são várias pessoas que às vezes vêm conversar comigo e que eu já tenho ouvido falar, cristãos sinceros a Deus, que servem ao Senhor com alegria, mas que ao mesmo tempo têm dito, já não está mais dando para a gente ficar nesse mundo. É como se esse mundo estivesse, de alguma forma, nos expulsando daqui. As coisas estão ficando insuportáveis de se viver aqui, a moral está destruída, a natureza geme, e a igreja clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento vai acontecer, assim como Ló estava em Sodoma e Gomorra, e quando estava insuportável de continuar vivendo em Sodoma e Gomorra, os anjos arrancaram Ló de lá, e veio o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Assim como Noé estava nesta terra e estava insuportável viver aqui, porque a violência tinha crescido sobremaneira sobre a terra, então Deus colocou Noé e sua família numa arca com animais e derramou juízo sobre o mundo. O arrebatamento acontecerá. O arrebatamento acontecerá porque o nosso maior anseio, o nosso maior desejo não é a perpetuação aqui nesta condição terrena. Nós não estamos buscando o elixir da vida, nós não estamos buscando aqui a vida perpétua nessa terra. O nosso maior anseio é viver com o nosso Salvador. O nosso maior desejo é partir daqui para encontrar o Senhor nos ares. O nosso maior sonho não é ganhar na Mega Sena acumulada, não é ficar rico, não é ter posses. O nosso maior sonho é ver o Senhor Jesus vindo nos buscar na glória. Aleluia. Por isso acontecerá o arrebatamento. O arrebatamento é o desejo mais profundo da nossa alma. É a sede maior da nossa existência. Nós queremos estar diante do nosso Senhor para sempre, porque Ele é o amado das nossas almas. Nós ansiamos pelo Senhor mais do que a noiva anseia pelo dia do seu casamento. Então o arrebatamento vai acontecer. E a que tudo indica, não vai demorar muito, não. O texto que nós lemos essa noite diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Quem vem nos buscar não é um anjo, quem vem nos buscar não é um arcanjo, é o próprio Criador, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Isso não aquece o seu coração?
Isso não traz uma alegria na tua alma? Isso não consola a tua vida? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Haverá uma ressurreição, porque os mortos não ficarão para sempre mortos. Haverá uma transformação, porque os vivos realmente e repentinamente serão transformados. O arrebatamento será o adeus às dores, será o adeus às angústias, será o adeus à saudade. Palavra saudade não haverá no céu. O arrebatamento será o adeus às mortes, aos velórios, às despedidas. Será o adeus ao envelhecimento. Ninguém ficará velho. Será o adeus às amarguras, à violência. Será o adeus às privações. Será o adeus às tristezas, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O arrebatamento será o adeus às brigas, às guerras, às doenças, às tentações, ao pecado. O arrebatamento será a realização do nosso sonho maior, o encontro eterno com o nosso Senhor eterno. Billy Crone escreveu no seu livro O Arrebatamento, Não Fique Enganado, título do livro. E ele mostra com os textos bíblicos que o céu é o lugar da habitação de Deus. O céu é o lugar da habitação dos anjos. O céu é o país celestial, é o santo lugar. O céu é um paraíso eterno. O céu é um lugar com ruas de ouro. É um lugar com portões de pérolas. É um lugar com fundações de pedras preciosas. O céu é um lugar de descanso eterno. É um lugar sem maldades, sem trevas, sem pecado e sem lágrimas. O céu é um lugar sem luto, sem dor, sem morte, de absoluta pureza. Um lugar cheio com a glória de Deus. O céu é um lugar eterno. Por isso a igreja clama: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. A minha mensagem esta noite não é uma mensagem assim, olha, fique tranquilo, você vai conquistar aquilo que você tanto deseja na sua vida, você vai passar no vestibular, você vai arrumar um ótimo trabalho, você vai conseguir um bom casamento, você vai conseguir resolver o problema na sua casa, o seu carro não vai quebrar mais, você vai ter dinheiro no banco, vai conseguir comprar uma fazenda, vai fazer viagens internacionais. A minha mensagem não é essas coisas pueris. A mensagem esta noite é: há um lugar eterno, há uma vida eterna, há uma presença maravilhosa do nosso Salvador, e nós desejamos, ansiamos, queremos ir para lá, e o Senhor vai voltar para nos levar para a glória. Esta é a mensagem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Precisamos cantar um Maranata depois de novo, Rodolfo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas então essa mensagem vai nos chamar para algumas responsabilidades. A mensagem de hoje nos convida, irmãos, a progredirmos numa vida que agrada a Deus. O arrebatamento está às portas. Precisamos progredir numa vida que agrada a Deus. O verso 1 que lemos diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, agradando a Deus. Paulo diz aos irmãos que eles já estavam e já foram instruídos em viver para agradar a Deus. É isso que Paulo diz. Paulo diz: nós já instruímos vocês, irmãos,
quanto a agradar a Deus. E Paulo pede e exorta aos irmãos para que cresçam cada vez mais neste projeto, neste processo de agradar a Deus. Isto é fundamental, irmãos. É fundamental que o crente tenha sempre um anseio por agradar a Deus e progredir em agradar a Deus. Ou seja, se nos perguntássemos esta noite, o nosso comportamento, as nossas palavras agradam a Deus? O salmista diz no Salmo 19, verso 14, e este é o primeiro versículo que os meus filhos estão decorando. Salmo 19, verso 14. Diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam o quê? Agradáveis diante de ti, ó Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Vejam, irmãos, que as palavras da boca e a meditação do nosso coração não podem ser de qualquer maneira. Elas devem ser agradáveis ao Senhor. Ou seja, antes de falar algo, eu devo pensar, isto que eu vou falar agrada a Deus ou não? Quando estou pensando alguma coisa, quando estou meditando alguma coisa, eu devo pensar, isto que estou meditando agrada ao Senhor ou não? Se nós fizéssemos essa pergunta sempre, creio que as coisas seriam diferentes. Vivemos em uma época em que as pessoas falam palavrões o tempo todo, que as pessoas dizem coisas impropérios, coisas sujas, fazem piadas sujas, zombam das coisas, zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam dos pastores, zombam das igrejas. Vivemos tempos em que as pessoas usam a boca para reclamar, murmurar o tempo todo. Reclamam e murmuram de tudo. Só dizem coisas ruins. E aí eu começo a pensar que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Antes de eu fazer algo ou de eu pensar algo, sempre devo trazer isso no meu coração. Isto agrada a Deus? Não é possível, irmãos, que falemos em arrebatamento e as pessoas estejam vivendo suas vidas sem se questionarem constantemente se estão agradando e progredindo em agradar ao Senhor. Você já se perguntou hoje se a minha atitude hoje agradou ou não agradou a Deus? Você já se perguntou? A mensagem de hoje nos convida a viver uma vida que agrada a Deus. Em segundo lugar, a mensagem também nos convida a vivermos uma vida de santidade, santificação. Paulo diz no texto que lemos esta noite, no verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Veja bem, ele não diz aqui, a vontade de Deus é que vocês sejam ricos, milionários, prósperos. Ele não diz isso. Ele não diz aqui, a vontade de Deus é que vocês não tenham problemas nenhum na vida. Ele não diz aqui, a vontade de Deus é que tudo que vocês forem fazer, vai estar tudo certinho, vocês vão viver um mar de rosas. Ele não diz isso. Ele diz aqui, a vontade de Deus, as pessoas estão procurando a vontade de Deus. E muitos acham assim, a vontade de Deus para a minha vida, talvez seja que eu more em Nova York. A vontade de Deus talvez seja que eu compre uma casa em Miami e fique ali da frente. A vontade de Deus para você e para mim não é essa. A vontade de Deus é a nossa santificação. E ele continua o verso 4 dizendo, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.
E ainda o verso 7 e 8, ele diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, nós somos chamados para viver em santidade. E rejeitar a santidade é nada mais, nada menos do que rejeitar a Deus. Nesses dias, a imoralidade cresce. O ser humano se perverte cada vez mais e se afunda em sua imoralidade. Eu estava lendo no livro de uma mulher chamada Kenda Crazy Dean. É uma pesquisadora do Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro chamado Quase Cristãos, o que a fé dos adolescentes está dizendo à igreja americana. E nesse livro ela escreveu um dado que me deixou estarrecido. Ela disse: em abril de 2005, quando o centro juvenil da igreja luterana em Katzwan, Alemanha, precisava de uma nova demão de tinta. Eles tinham um centro lá na igreja que precisava de uma pintura. Os adolescentes da igreja planejaram uma arrecadação de fundos. E eles decidiram fazer um calendário representando as cenas bíblicas modernas que eles poderiam vender para a comunidade local. E eles próprios se passariam por modelos nesses calendários. Mas eles estariam posando nus. A campanha de arrecadação de fundos para o calendário juvenil de Katzwan não foi concebida às pressas, nem executada secretamente. O diretor de jovens, membro da igreja, marido, pai, fotógrafo amador, queria fazer as coisas de forma certa. Então ele recebeu a aprovação da junta da igreja, ele coletou a autorização dos pais de todos os jovens menores de 18 anos que estariam fotografando seminus ou nus, e pediu ao pastor que desse histórias bíblicas adequadas para o projeto. Então o pastor Bernard Krasser, vai dizer vergonhosamente à BBC, ele diz assim: é simplesmente maravilhoso quando os adolescentes se comprometem com os seus cabelos e a sua pele com a Bíblia. Os jovens então cuidadosamente encenaram 12 cenas. Eles fizeram fotos de Eva, de Batseba, de Raabe, Salomé, de Dalila. E nessas fotos, ora eles estavam completamente nus, ora eles tinham alguma coisa cobrindo alguma parte do corpo. Adolescentes. Esses adolescentes planejaram revelar as suas fotos em uma exposição no salão da igreja, no segundo domingo do Advento. E você acha que não foi ninguém no salão? Que não vendeu? A autora diz que a história espalhou-se ao redor do mundo com o site da igreja. 3 dias e 6 milhões de acessos depois. Os jovens venderam todos os 5.000 calendários e o servidor da internet da igreja travou de tantos acessos. O líder dos jovens, sobrecarregado, removeu o formulário de pedido do site, mas os pedidos chegaram mesmo da Índia, da Coreia, dos Estados Unidos, da América Latina. Dentro de 2 semanas, os jovens da igreja luterana de Katzwan ganharam mais de 42 mil euros vendendo fotos pornográficas de si mesmo para a sua comunidade. Isso é dentro de uma igreja. Irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. O mundo se corrompe e se adoece. Igrejas onde os jovens e os adolescentes estão mais preocupados com atividades do que com a ação do Espírito Santo e a conversão.
Não é possível que falemos em arrebatamento e as pessoas estejam vivendo as suas vidas sem santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém. O texto bíblico é muito claro, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem o membro, nem o músico, nem o pregador, ninguém verá o Senhor sem a santificação. A mensagem de hoje nos convida à santidade, mas também a mensagem de hoje nos convida a exercermos a prática do amor entre nós. O texto que lemos essa noite, nos versos 9 e 10, dizem: quanto ao amor fraternal entre os irmãos, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O amor é ensinável. Presta atenção, o amor não é um sentimento, embora o amor envolva o sentimento, mas o amor é uma ação. Amar é agir. Quando eu amo meu irmão, eu vou agir em função dele. Quem espera primeiro sentir, para depois entender que está amando, e aí agir, nunca vai agir e nunca vai amar. O amor não começa pelo sentimento, o verdadeiro amor começa pela ação. Amar significa agir. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar é agir. Quando a gente ama, a gente faz. A gente vai. O amor é o elemento fundamental na vida do cristão. E nós precisamos nos exercitar cada vez mais no amor prático. Ou seja, que vá na direção um do outro. Que se importe um com o outro. A reunião da igreja não é uma única reunião no domingo à noite, onde a gente está aqui, a gente vai embora e até domingo que vem, se Deus quiser, e ninguém se importa com o outro, e ninguém pensa no outro, e ninguém age em função do outro, e ninguém quer saber se o outro está bem. Esses dias eu vi um líder falando na internet, são poucas coisas boas, mas algumas coisas às vezes a gente acha de bom na internet. Eu vi um pregador falando na internet, chegou diante da igreja e disse: quantas pessoas aqui não pagaram o aluguel? Estão com o aluguel atrasado, fique de pé. E as pessoas ficaram de pé. E ele disse: pois nós vamos pagar o aluguel para vocês. Amar é agir em função do outro. Amar não é dizer, vai indo aí, que Deus te abençoe e vá na paz. Amar não é só isso. Amar é estender a mão. Amar é abençoar. Amar é ajudar. Amar é se comover com. Amar é sentir a dor do outro. Amar é sorrir com o outro. Amar é chorar com o outro. Amar é levantar o outro. Amar é se prostrar com o outro. Amar é descer onde o outro está. Amar é sofrer com o outro. Precisamos nos exercitar cada vez mais no amor prático, que vai na direção do irmão. Não é possível que falemos em arrebatamento e as pessoas estejam vivendo suas vidas sem amor, frias, geladas, sem expressão de preocupação uns com os outros, sem o cuidado de uns para com os outros. Mas além disso, esta mensagem também nos convida a vivermos uma vida de bom testemunho perante os incrédulos. Bom testemunho. Lemos no verso 11 e no verso 12, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo chama a atenção da igreja aqui para andarem decentemente aos olhos dos que são de fora. O bom testemunho da igreja é fundamental. Nós precisamos dar bom testemunho. Aonde estivermos, precisamos expressar o bom testemunho. Crente que compra e não paga, dá mau testemunho. Crente que fica devendo para os outros e não acerta, dá mau testemunho. Crente que fala e não cumpre, dá mau testemunho.
Crente que mente, dá mau testemunho. Crente que xinga palavrão, dá mau testemunho. Crente caloteiro, dá mau testemunho. Crente que não tem palavra, dá mau testemunho. Crente nervosinho, revoltado, bravo, irritado, dá mau testemunho. Crente gritão, dá mau testemunho. Crente escandaloso, dá mau testemunho. Crente que briga no trânsito, dá mau testemunho. Crente que briga com o vizinho, dá mau testemunho. Mulher que grita com o marido alto dentro de casa, dá mau testemunho para os filhos, para os vizinhos. Marido que grita com a esposa dentro de casa, dá mau testemunho para os filhos, para os vizinhos. Crente encrenqueiro, dá mau testemunho. Crente brigão, dá mau testemunho. Crente que não ama a palavra, dá mau testemunho. Crente que não lê a Bíblia, dá mau testemunho dentro de casa para os filhos e para os amigos. Crente que não conhece as Escrituras, dá mau testemunho. Crente que não ama a igreja, dá mau testemunho. Crente que não se preocupa em estar nas reuniões da igreja, dá mau testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho para os de fora. Crente que não ama, dá mau testemunho. Crente que não cuida do outro, dá mau testemunho. Crente que não se importa com ninguém, dá mau testemunho. Crente egoísta, dá mau testemunho. Crente que vive atrás do dinheiro, dá mau testemunho. Crente que passa por cima dos outros, que atropela tudo para conseguir alguma coisa na vida, dá mau testemunho. Crente que não sofre o prejuízo, dá mau testemunho. Crente que não sofre a dor, dá mau testemunho. Nós precisamos aprender a sofrer o prejuízo. Nós precisamos aprender a sofrer a dor. Nós precisamos aprender a ser pisados, massacrados, mas mesmo assim continuar amando, porque assim foi o nosso Salvador e assim Ele nos deu a lição de vida. Nós precisamos continuar amando. Se te baterem numa face, dá outra. Se te obrigarem a ir uma milha, vai duas. Se te tomarem a túnica, dá também a capa. Crente precisa dar bom testemunho. Posso ouvir um amém? Essa mensagem não está arrancando muitos améns. Crente que não tem palavra. Se você disse, aquele que jura, ainda que com dano seu, diz a Bíblia, não muda. Se você falou, está fechado o negócio, você pode tomar prejuízo, mas a sua palavra vale mais do que o seu negócio. Se você disse, pode me esperar lá, só se o carro quebrar, se você ficar doente, se acontecer alguma coisa que te impeça de chegar. Mas se você falou, você está indo. Palavra. Não é possível, irmãos, que falemos em arrebatamento e as pessoas estejam vivendo as suas vidas sem dar um bom testemunho aí fora. Já dizia Gandhi, eu gosto tanto do Deus dos cristãos, mas eu não consigo me converter por causa dos cristãos. Não sei se é mito ou não isso, mas é a frase que falam dele. Por último, essa mensagem nos exorta a vivermos uma vida alegres e esperançosos. O verso 13 que lemos diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem é que se entristece? Se entristece quem não tem esperança. Se entristece quanto aos que dormem quem não tem esperança. Quantos cristãos estão vivendo vidas tristes, cabisbaixos, amargurados, sem esperança, sem brilho no olho, sem brilho no coração, sem sorriso nos lábios, sem vida. Quantos cristãos vivendo uma vida como se Cristo não fosse voltar. Quantos cristãos apenas amarrados neste mundo aqui. Está difícil a coisa, tá realmente. Puxa, o dinheiro tá difícil realmente. Puxa, mas a situação aqui está ficando pior e vai ficar muito pior.
Não se espantem, guerras e rumores de guerras vão acontecer, mas nós não podemos deixar o nosso coração se entristecer, porque nós temos uma esperança. A nossa esperança é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Essa é a nossa esperança. Irmãos, imagine você está aqui nesse momento, e de repente as trombetas soam lá na glória, e nós somos arrancados deste lugar para todo sempre, aleluia. Você não vai se importar com a pizza depois do culto. Você não vai se importar com o seu carro parado em qualquer lugar. Não vai se importar com esse ar-condicionado ligado aí para quanto tempo for. Você não vai se importar com mais nada, porque tua presença vai estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Precisamos alimentar o nosso coração com a esperança do arrebatamento. Infelizmente, a igreja moderna perdeu o desejo pelo arrebatamento. As pessoas ficaram tão materialistas, as pessoas ficaram tão mesquinhas, tão egoístas dentro da igreja, que tudo que elas querem é prosperar, 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 e esqueceram que a maior prosperidade da vida é ter Cristo na alma, é ter a esperança da salvação na vida. A igreja que eu me converti, nós cantávamos sobre o arrebatamento. Nós orávamos e esperávamos o arrebatamento. A gente achava que o arrebatamento ia acontecer em 1 ou 2 anos, porque o desejo era tão forte, porque a igreja estava tão ansiosa pelo arrebatamento, porque nós clamávamos a Deus, nós sentíamos a presença do Espírito Santo nos cultos, e os nossos cultos eram um céu na terra, e a gente não via a hora de subir para o céu realmente. Mas foi passando, os anos foram passando, e as igrejas foram se tornando moderninhas, as igrejas foram se tornando em megas empresas, cheias de departamento, cheias de ativismos, cheias de coisas, e as pessoas foram se interessando por outras coisas, e o desejo e o fogo pelo arrebatamento foi apagando no coração das pessoas. Mas em nome de Jesus, nós vamos clamar, porque o fogo do arrebatamento tem que voltar a acender no nosso coração, porque o Senhor Jesus se apressa em vir, e Ele vem buscar a sua igreja. Cristo voltará para buscar a sua igreja e não demora. Em nome de Jesus. A mensagem desta noite é a mensagem de arrebatamento. Mas para estar adequado ao momento do arrebatamento, preciso viver uma busca por agradar a Deus. Esta é o desejo de quem vai ser arrebatado. Ele quer agradar a Deus. Uma busca pela santidade. Uma busca pela prática do amor constante. Uma busca pelo bom testemunho. E uma alegria e uma esperança permanente no coração. Isso deve consolar a nossa vida. Paulo termina o texto que nós lemos hoje dizendo: consolem-se uns aos outros com estas palavras. A mensagem do arrebatamento tem que consolar os irmãos, tem que deixar o irmão com medo. Tem gente que fala assim: não fala em arrebatamento, não fala. Vai demorar 200 anos ainda para vir o arrebatamento. Vai demorar, eu acredito que vai demorar 500 anos ainda. Pode até ser que o arrebatamento demore 500 anos, mas no nosso coração, ele tem que ser aguardado a cada dia. Nós aguardamos ansiosamente. E pelo caminhar de todas as coisas que nós estamos vendo nesta terra, o arrebatamento não demorará muito a acontecer. Prepara o seu coração, porque o Senhor Jesus virá nos buscar. Vamos ficar em pé para orarmos. A mensagem desta noite é uma mensagem que nos convida à reflexão
e a busca pelo Senhor. Somos convidados para nos santificar a cada dia. Somos convidados a ter um caminho que agrada o coração de Deus. Palavras que agradam a Deus na nossa boca, meditações que agradam a Deus no nosso coração. Somos convidados a viver em amor uns com os outros, a praticar o amor. O amor não é algo que você deve deixar para amanhã, o amor é para hoje. Pratique o amor todos os dias. Somos convidados a viver buscando um bom testemunho aonde estivermos. Aonde estivermos. Como está o teu testemunho, meu irmão? Como está o teu testemunho cristão? Somos chamados para viver em alegria e esperança todos os dias. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Se esta mensagem falou ao teu coração e você concluiu, mas eu acho que não estou preparado para o arrebatamento, então é hora de você confessar diante do Senhor. É hora de você orar, é hora de você buscar, é hora de você se entregar. Se você ouviu essa mensagem e diz, mas eu não desejo tanto o arrebatamento, então alguma coisa está errada na sua vida, e você precisa de mudança, você precisa de transformação, você precisa de cura, você precisa de libertação. Se no teu coração não há um desejo profundo, se não há uma chama ardente pelo arrebatamento, alguma coisa está errada, porque não é possível um crente verdadeiro que não tenha um desejo ardente no coração de se encontrar com o Senhor. Não é possível. Se você não tem, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você tem algum desejo na sua vida, qualquer que seja, mais do que encontrar o Senhor dos ares, alguma coisa está errada. Glorioso dia quando o Senhor vier nos buscar. Será um dia de alegria, de louvor e de adoração. Naquele dia, quando a trombeta soar e os mortos romperem os sepulcros, e nós os vivos sermos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Glorioso dia de louvor e adoração infinda. A terra mergulhará nas trevas mais densas. Angústias e choros haverão por todos os corações, acidentes nas ruas, carros desgovernados, aviões caindo, trens sem pilotos, sem maquinistas para cima e para baixo, confusão em todos os lugares, hospitais lotados, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Glorioso dia quando Cristo voltar, buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. Não há outro desejo maior no nosso coração do que encontrar o Senhor nos ares. Naquele dia, quando vamos rever nossos queridos que morreram em Cristo, e juntos estaremos para todo sempre na glória. O Senhor voltará a nos buscar. As trevas que hoje cobrem este mundo não serão suficientes para barrar a igreja. Nós romperemos por esta nuvem de trevas e nos encontraremos com o Senhor na glória, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele morreu para que você tenha esperança e você tenha vida eterna. Ele morreu para que você tenha alegria e o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Ele morreu para que você seja um com Ele na glória. Ele morreu para te dar um lar na glória, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor.
Senhor Jesus, te adoramos esta noite, te louvamos e estamos contentes, muito contentes de aguardar a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Senhor, Maranata. Oh, glorificado é o teu nome para todo sempre. A tua igreja clama, Senhor, pela tua volta. Não há nada mais importante na vida, Senhor, de cada um de nós, do que encontrar o Senhor nos ares e estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus, se meu irmão que assiste esta mensagem, que está aqui esta noite, não deseja o arrebatamento, trabalha nesse coração, que haja conserto, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nesta vida, em nome de Jesus. Senhor, traz no nosso coração um anseio profundo de te conhecer cada vez mais, de agradar o Senhor cada dia mais, agradar o teu coração, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, rocha nossa, libertador, resgatador nosso. Senhor amado, abençoa teu povo, Senhor, que ouve esta mensagem. Senhor, que o bom testemunho esteja sobre a nossa vida. Senhor, que o amor praticado entre nós seja algo real. Senhor, que a vida de santidade seja algo contínuo, costumeiro, rotineiro na nossa vida. Ajuda-nos a viver em santificação, em santidade, todos os dias da nossa vida, clamando ao Senhor. Clamamos por santidade, queremos um avivamento de santidade, queremos um avivamento sobre a igreja. Derrama do poder do teu Espírito sobre cada um de nós, transformando, mudando, quebrantando, curando, ó Deus, e libertando os corações. Senhor, venha fortalecer a tua igreja. Nós vamos cantar, Senhor, Maranata, e que seja o desejo mais profundo da nossa alma todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar com alegria esta noite.